Vamos começar a nossa aula Como escrever poesia para as crianças e também pré-adolescentes. Meu nome é César Obeide, eu sou escritor de dezenas de livros para os pequenos e jovens leitores e parte do meu trabalho é ligada à poesia infantil. E eu vou contar tudo que eu tenho feito nos meus livros de poesia para que você que gosta de escrever poesia também conheça esta forma de expressão artística literária. Pessoal, eu acho que a primeira coisa é falar o seguinte, deixar claro alguns conceitos, sabe? Que eu acho que eu sinto um pouco de falta com as pessoas que escrevem poesia. O primeiro deles é entender poema ou poesia. O que vocês acham? Poema e poesia são sinônimos? Têm a mesma estrutura? Eles representam a mesma expressão artística? O que vocês acham? Poema ou poesia? Então, quando eu escrevo um livro para criança, quando eu faço o livro, por exemplo, o livro Poesias para Pais. Título do livro, esse livro que eu escrevi com o Jonas Ribeiro, grande amigo, grande escritor. O título do livro é Poesias para Pais. Mas será que aqui dentro desse livro tem poemas? Ou quando eu faço o livro Brincantes Poemas, será que dentro deste livro aqui tem poesia também? Bom, aí quando eu pego o livro Poesia e Escutar o que Poucos Podem Ouvir, o título do livro está dizendo Poesia e Escutar o que Poucos Podem Ouvir. Será que aqui dentro tem poemas? E quando eu escrevo Criança Poeta, é um livro de poema ou de poesia? É legal a gente pelo menos pensar sobre isso, né? Vocês vão ver que eu sempre convido o pessoal que está junto comigo, porque eu também dou curso, dou mentoria, dou treinamento para quem gosta de escrever, convido vocês a conhecerem. Eu convido sempre a uma reflexão. E refletir não significa que você vai seguir cegamente aquilo, que você vai, ser bitolado naquilo, é simplesmente refletir. Há uma definição que eu gosto muito, que é a que eu uso, poema. Ele é muito ligado a algum tipo de forma. Então, quando eu penso em poema, eu penso na cultura infantil, né? Estamos falando da cultura infantil. Mesmo na adulta, viu? Mesmo na adulta a gente pensa em quê? Em rimas, a gente pensa em métricas, a gente pensa em tônicas, a gente pensa em versos, a gente pensa em que mais? Pode falar. Fala você aí, tá dormindo? Estrofe, rimas, né? Todo poema precisa ter rima? Não. Todo poema precisa ter métrica? Não. Todo poema precisa ter a tônica no lugar onde tem que estar? Não. No lugar que a gente determinou? Não. Todo poema precisa ter verso? Não. Todo poema precisa ter estrofe? Não necessariamente. Mas, dentro do nosso universo infantil, quando a gente pensa em poema, a gente está pensando em algum tipo dessas estruturas aqui. Porque, na verdade, pessoal, o próprio poema, quando a gente olha num livro o poema, eu consigo identificar que é um poema. Por exemplo, o título do livro é Poesia e Escutar o que Poucos Podem Ouvir. Mas eu abro o livro e eu vejo na própria disposição visual alguma coisa que lembra isso aqui, versos, estrofes, rimas, métricas, né? Quando eu pego Criança Poeta, há alguma coisa que me diz que isso aqui é um poema, alguma coisa visual, inclusive. Certo? No caso aqui, separação de estrofes. No caso aqui, quadras, estrofes de 4 versos, com rimas nos versos pares. Que não necessariamente precisam ser formas fixas de poema. Como, por exemplo, eu pego o livro Poesias para Pais, e aí eu pego um poema aqui do livro, eu vejo que não necessariamente ele precisa seguir alguma forma fixa. Eu já vou falar mais sobre forma fixa, vocês vão entender. Mas eu consigo visualmente no texto identificar que isso tem um ritmo diferente. Aqui são estrofes, tem rimas nesse caso aqui, mas não segue nenhuma estrutura de rima, não segue nenhuma estrutura de métrica, que é diferente quando eu pego um texto, O Anel da Tartaruga, por exemplo,
Todos esses livros são de minha autoria. E eu vejo um texto corrido. Certo? Então aí já está falando que o poema ele é diferente. Isso aqui é um texto em prosa. Então é algo que nos diferencia da prosa. Né? E a gente pode usar ou não essas ferramentas. Na literatura infantil isso é usado em abundância. Então peguem, por exemplo, as cantigas populares, os trava-línguas populares, as adivinhas, as canções no universo infantil. Se a gente for para a cultura popular, então se você pegar congada, folia, repente, capoeira, frevo, todos eles usam essas estrofes. A gente sabe que as culturas populares, de alguma maneira, as culturas da infância também se aproximam das culturas populares. Essa divisão que teve entre o que é adulto e infantil é uma divisão recente de uma pedagogia, porque na ancestralidade a gente tinha essas manifestações populares e da infância muito misturadas, concordam comigo? Que é diferente da poesia. Porque se o poema eu consigo pegar, eu sei o que é uma rima, né? Rimas são combinações sonoras. Eu sei que é uma métrica. A métrica é a medida de cada verso. Tônica é onde dá o acento tônico de cada verso. Verso é a linha de uma estrofe, né? Isso é importante vocês saberem, pessoal. Vocês sabem a diferença de verso e estrofe? Então a gente não sabe, ó. Isso aqui é uma estrofe. Verso é a linha. Então, cada verso é uma linha. Esse verso pode ser metrificado ou não, esse verso pode ser rimado ou não. Esse verso pode ser da maneira que for, pode ser um verso livre, um verso fechado, enfim. Mas ele tem essas ferramentas palpáveis da poesia, do poema. Poesia é algo subjetivo. É como se, por exemplo, quando eu estou escrevendo um livro de poema, ou prosa também, quando estou escrevendo um livro de poema, eu sinto um arrepio. Algo inexplicável. Eu me arrepio, eu dou risada, eu choro. Claro que a risada, o arrepio é palpável também, mas é muito mais. Está num campo emocional e sentimental que não é tão concreto quanto o poema. Então eu gosto de comparar assim, o poema você tem a poesia, você pode ter poesia numa paisagem, quando você vê um dançarino dançando, uma dançarina, você fala, oh, como é poético. Não é literário. Né? Quando você vê um filme, uma paisagem, então a poesia está no campo mais daquilo que você não consegue explicar com muita clareza. Já o poema, você fala, bom, essa rima aqui é uma rima perfeita, ou não, essa rima não é uma rima perfeita. Você consegue medir, de certo modo, isso, né? Se eu falar, eu vou fazer agora um poema, uma quadra com versos de 8 sílabas, eu consigo entender que eu estou fazendo uma quadra com versos de 8 sílabas, que não necessariamente tem poesia. Posso fazer uma quadra de 8 sílabas, uma quadra de 5 sílabas, totalmente formal, né, dentro desta forma de algum poema que eu escolha para fazer, mas sem nenhuma poesia. Quem conhece os meus livros, eu já publiquei dezenas e dezenas de livros, sabe que eu gosto muito das formas fixas de poesia. Sejam parelhas, estrofes de 2 versos, depois eu mostro para vocês. Sejam quadrinhas, né? Sejam trovas, que tem as rimas fechadas, sejam alguma modalidade da literatura de cordel, são dezenas, seja o limerick, enfim, eu sou uma pessoa, um poeta que gosto de experimentar essas formas fixas. E de vez em quando eu ouso andar nesses versos mais livres. Porém, na minha percepção enquanto escritor, o que mais me interessa é isso aqui. É isso que mexe com o leitor. É isso que tira o leitor do lugar comum. Então a minha busca não é pelo poema. Porque o poema eu domino, é uma técnica, é uma forma. Vou fazer, sei lá, uma vilanela, tem estrutura dele. Vou fazer parelha, estrofe de 2 versos que rimam entre si. É fácil, né? Vou fazer cetilha de cordel. Tem lá a modalidade como que eu vou rimar. Só que eu preciso jogar dentro dessa forma a poesia. Isso para mim é o mais importante. Por isso que eu digo que isso é a definição, vamos dizer assim, teórica. Mas na prática a gente sente quando um poema tem poesia ou não. E você pode ter um poema sem nada disso aqui, com muita poesia. Certo? Isso é a grande magia dessa forma. Eu busco essa poesia o tempo inteiro. Então eu vou ler para vocês agora
um poema do meu livro Poesia Escutar o que Poucos Podem Ver, que fala exatamente sobre isso. Poesia é tudo aquilo que a gente não entende. É igual comprar 1 quilo do que não se encontra ou vende. É ligar para você mesmo, ainda ter dúvida se atende. Poesia não é verso, poesia não é rima, nem poema, nem estrofe, nem é métrica, é só o clima. E se pensa que acabou, dá a volta e vai por cima. Não é só fechar os olhos e esperar os pensamentos. Poesia é um mergulho nos profundos sentimentos, é um barco que navega entre calmas e tormentos. Muito mais do que rimar e até as sílabas medir, a poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Poesia é escutar o que poucos podem ouvir. Sem evidência, a rima mostra o que ainda está por vir. E aí o poema continua. Estes 2 versos desse poema deram o nome do livro, Poesia Escutar o que Poucos Podem Ouvir. Porque eu acho, pessoal, que é um pouco isso. A poesia é esse olhar diferente que a gente dá para a literatura. Ele não é óbvio. Por que eu estou falando isso? Parece até óbvio falar que devemos buscar um olhar não óbvio. É porque eu vejo nos meus grupos, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, muita gente que escreve poesia para criança ou poema para criança e usa dessas ferramentas poéticas do poema para falar algo que não seja isso aqui. Tudo bem, a pessoa pode fazer o que ela quiser no livro dela, né? Não tem nenhum tipo de censura. Mas eu, quando convido esses poetas que querem escrever para criança, ou conhecer a maneira como eu faço poesia, quando eu os convido a chegar aqui, aí a pessoa, né, a maioria das vezes eu vejo, né, fica muito feliz, muito encantada. E a gente alcançar essa poesia, a busca dessa poesia. E tanto faz, na verdade, se você vai usar isso aqui, essas estruturas fixas ou não, não faz muita diferença, né? O alcance é aqui. O que é essa poesia? É esse olhar do novo, do lúdico, algumas ferramentas que nos ajudam, enquanto poetas, a chegar na poesia. Talvez a mais forte delas, para mim, assim, a primeira que eu diria, é experimentar narrar em primeira pessoa. Narrar o seu poema para a criança em primeira pessoa. É um exercício, né? Você não precisa fazer isso no teu livro, tá? Mas como exercício você faz. O que é narrar em primeira pessoa? É você se colocar como sendo uma criança, ou como sendo um elefante, ou como sendo uma libélula, uma grama, um teclado de computador, enfim. Quem seja o personagem do teu poema, você vai, como exercício, você vai falar assim, o teclado andou, ou a libélula encontrou, não. Está narrando em terceira pessoa. Você vai falar, eu sou uma libélula, né? Eu sou o cachorro, eu sou a criança de 8 anos. Por quê? Quando você faz isso, você se descola. Você, escritor, se descola do teu poema. E aí você faz o que eu acho que deveria ser a literatura para todo mundo. Nós, autores, nos colocamos a serviço do poema, para a magia acontecer. Porque a gente está escrevendo para a criança, certo? Tudo bem que quem vai ler, se a criança não lê, quem vai fazer a mediação é um adulto, é um professor, é um bibliotecário. Claro que o livro vai passar no universo escolar e coordenadores e pedagogos vão analisar aquela obra, mas a gente está escrevendo para a criança, não para esse adulto mediador, pai, avô, seja lá quem for. E esse exercício de escrever em primeira pessoa, ele faz com que a gente alcance realmente essa coisa que eu falei, que é descolar esse autor presente no texto. Porque a ideia, pessoal, é que o autor ou a autora, que geralmente é um adulto, que tem um universo adulto, que paga conta, que tem boleto para pagar, né? Tem empréstimo, compromisso, família, cozinhar, tudo que nós temos, na hora em que está escrevendo, se descolhe desse universo mesmo real, cotidiano, de filhos, de não sei o quê, e viva a experiência da criança. Aí você começa a chegar aqui. Quando você deixa de ser quem você é para esse salto difícil, para ser
essa criança, e o pior, gente, olha que interessante, a criança que você foi não existe mais. Eu nasci em 1974, para os curiosos. Se eu estou escrevendo para uma criança de 8 anos, há quantos anos eu tive 8 anos? Algumas décadas. Faz a conta aí. E o pior, essa criança que eu fui, não é mais a criança de hoje. A criança de hoje é diferente. Não me cabe julgar. Eu, enquanto autor de poema infantil, de literatura em geral, eu diria, não me cabe julgar que essas crianças só ficam no celular, não respeitam os pais e bababá. Por quê? Se você julgar a criança de hoje, comparando com a sua criança, porque eu subia em árvore, porque eu, no meu tempo, ouvi histórias da minha avó na varanda, porque eu, olha o autor falando, no meu tempo, jogava bola descalço, eu no meu tempo andava no rio, e você só fica no videogame, não respeita teu pai, só toma refrigerante. Percebe que eu estou exagerando, claro, para deixar bem claro que eu vejo isso muito nas poesias, pessoal. Muito, muito, não é pouco, é muito. Então, esse eu, autora, julgando a criança, falando como ela deve se comportar, como ela deve ser, porque como ela é não é bom. Bom, aí você está fazendo o quê? Um manual de comportamento da infância? Não é poesia, né? Está fazendo outra coisa. Então, assim, o escrever em primeira pessoa, como se você fosse o objeto, o bicho ou a própria criança, te traz um descolamento da tua realidade e você passa a olhar o mundo pelos olhos da criança. Dá para entender o que eu estou falando? Espero que sim. É muito legal quando a gente, na poesia, se arrepia como eu viro uma criança, eu viro um pré-adolescente, né? Então é isso, isso é um grande exercício bacana, até porque, para encerrar essa parte do narrador em primeira pessoa, se você está narrando em terceira pessoa, a chance da tua voz de autor vazar no texto é muito grande. Então suponha que você seja um especialista, você é um especialista em planta, então você vai fazer um poema de planta para falar para as crianças, você vai querer ensinar a criança, olha, plantinha assim, você vai usar o seu poema, a sua poesia, para ensinar alguma coisa. Quem faz é o livro didático. Vamos experimentar essa brincadeira lúdica, poética, muito mais do que a didática. Né? Tem ferramentas para isso. Você pode até querer ter algum conteúdo, até porque o livro vai para a escola e você trabalha-se temas, mas use da magia da poesia, que é encantadora, né? Desconcerta, destrói, mesmo para a infância, certo? Então, primeira coisa, experimente narrar em primeira pessoa. Segunda coisa, a rima, pessoal. Raramente uma poesia infantil não vai ter rima. Pode não ter? Pode. Mas a rima vira e mexe, vai estar navegando por aí. Rima tem a ver com... Opa! Ixi, falhou. Rima tem a ver com... Peraí que eu vou pegar um outro lado. Rima tem a ver com som. Rima é sonora, por isso que a poesia infantil também faz parte do universo oral. Por mais que você escreva o teu poema, por mais que a gente publique livros, a poesia infantil ela beira essa oralidade. Barata diz que tem 7 saias de Filó, mentira da barata, ela tem uma só. Isso aqui a gente ouve o tempo inteiro. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Né? Então isso, ela beira essa oralidade. E rima não tem a ver nem com significado e não tem a ver com grafia. Nem com significado e nem com grafia. Rima tem a ver com som. E presta atenção, toda rima começa numa vogal. As rimas começam nas vogais. Sempre na vogal. Existe rima que começa em consoante? Não. E que vogal é essa? Sendo que a palavra tem mais de uma... Palavras têm mais de uma vogal, é a vogal tônica. Então presta atenção, é importante você conhecer esse conceito, né, gramatical não, esse conceito literário da rima. Rima tem a ver com som, não com significado. Né, por exemplo, caneta não rima com quadro, mas combina com quadro, mas caneta não rima com quadro, porque qual que é
A vogal tônica de caneta é o E. Então eu pego a rima se começa na vogal tônica e vai até o fim. Então essa definição de rima, ela começa na vogal tônica e vai até o fim. Então a rima de caneta é eta. A rima de tônica, qual que é a vogal tônica de tônica? É ônica. Essa é a rima de tônica. Que não rima com a palavra rica, por exemplo. Tônica rima com rica? Não. Mas embora terminam da mesma maneira, tônica e rica, o ica. Só que a rima de rica é ica. E a rima de tônica é única. Qual é a rima de vogal? É al. A vogal tônica da palavra vogal é al. Qual é a tônica da palavra oral? Al. Qual é a tônica da palavra som? On. Deu para entender? E há dois tipos de rimas. As rimas parecidas, isso é importante vocês saberem, pessoal, até para poderem brincar com essas coisas todas. Ó, rima parecida e rima perfeita. Rima parecida, ela tem um som parecido, ela não tem um som perfeito. E a rima perfeita, ela tem exatamente o mesmo som. Então, quando eu falo vogal rima com oral, rima. É uma rima parecida, uma rima perfeita. Vogal, oral. Ela é perfeita, então ela tem o mesmo som. Quer dizer que ela é melhor ou pior? Ela é perfeita. Se rima tem a ver com combinação sonora, ela tem o mesmo som, elas têm exatamente o mesmo som. Por exemplo, qual é a rima de rimas? Qual que é a vogal tônica de rimas? Qual que é a rima de rimas? Rimas. Por exemplo, a palavra clima, rima com rimas? Sim, clima, rimas, é um som perfeito ou parecido, é um som parecido. Então eu entendo que a rima de clima com rimas, ela é uma rima parecida. Eu sabendo dessas coisas, né, isso eu acho legal, eu sabendo eu posso brincar. Eu posso fazer um poema só com rimas parecidas. Ou fazer um poema só com rimas perfeitas. Ou fazer uma brincadeira das rimas parecidas com as rimas perfeitas. Então usar desse recurso da rima, desse recurso sonoro, de uma maneira bem intensa. Eu vou ler para vocês agora um poema do livro Rimas Sentimentais em Versos Emocionantes, onde eu faço uma brincadeira com isso bem bacana. Vamos ver. Eu vou ler o poema e depois eu falo para vocês como que eu fiz, né? Do livro Rimas Sentimentais em Versos Emocionantes. O poema é Felicidade. Quando estou muito feliz, eu rabisco com giz. Quando estou muito feliz, eu me sinto um chafariz. O meu corpo é o meu país quando estou muito feliz. Quando estou muito feliz, do amor sou aprendiz. Quando estou muito feliz, eu adoro chá de anis. Quando estou muito feliz, vou voar com colibris. E se der muita vontade, faço cócega no nariz. Tudo bem perder a rima, logo outra se aproxima. Esse poema é interessante porque nele eu tenho, além da questão das rimas, algumas estruturas bem interessantes que eu vou aproveitar para introduzir. Eu, quando olho este livro, eu vejo o quê? Eu vejo estrofes de quantos versos? Estrofes de 2 versos, parelhas. Essa modalidade de estrofe de 2 versos que rimam entre si chama parelhas. A parelha mais conhecida é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma parelha, estrofe de 2 versos, de 7 sílabas, que rimam entre si. Eu uso alguns recursos nesse poema interessante. Eu uso a métrica de 7 sílabas, né? Métrica de 7 sílabas. A métrica de 7 sílabas poéticas, não é aquela contada nos dedos, é aquela oral, ela está presente na cultura popular brasileira em geral. Algo que vem da Europa, evidentemente, está presente na cultura brasileira em geral. Quando eu pego versos como pelo leite derramado, verso da cultura popular. Outro verso, vamos todos cirandar. Água mole em pedra dura. Batatinha quando nasce. Todos esses versos que eu citei, eu tenho uma lista de algumas dezenas deles, são em 7 sílabas poéticas. Então, quando eu escrevo em 7 sílabas poéticas, eu consigo já me sintonizar com alguma coisa que os jovens conhecem. Mas eu vou deixar para falar essa coisa das formas poéticas um pouquinho mais para frente. Mas esse aqui tem 7 sílabas. Todos os versos têm o mesmo tamanho, dá um ritmo para a história. Tem uma coisa da repetição. Eu repito alguns versos. Quando estou muito feliz, né, eu repito ou no primeiro verso da estrofe ou no último.
eu vou repetindo. E eu fiz a brincadeira, né? Lá no final. Quando estou muito feliz, vou voar com os colibris. E se der muita vontade, faço cócega no nariz. Eu perdi a rima, né? Aí depois o próprio poeta se explica, né? Tudo bem perder a rima, logo outra, o próprio personagem se explica, não o poeta, né? A criança. Tudo bem perder a rima, logo outra se aproxima. Então eu uso o recurso da rima para entrar na brincadeira. No caso, o tema do meu poema é felicidade. Então eu fiz essa brincadeira. Há outras coisas aqui que são interessantes para a gente falar. Então você sabendo isso da rima, para a gente encerrar a rima e passar adiante, use as brincadeiras da rima para falar o que você, para fazer poema só com rimas imperfeitas, dá um efeito interessante, só com rimas perfeitas, ou usar isso na própria estrutura, né? Fica bem interessante. Quero falar um pouquinho, pessoal, sobre formas fixas de poesia. Formas fixas de poesia. O que são formas fixas? São estruturas poéticas que já são estabelecidas e dentro das quais nós fazemos os nossos poemas. Então, quando eu falo assim, vou fazer uma trova. Se eu vou fazer uma trova, eu estou imaginando que eu vou fazer uma trova com 4 versos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, de 7 sílabas, com as rimas intercaladas, ou seja, o primeiro rima com o terceiro, o segundo com o quarto. Essa é a mais comum, há outras variações. Então esse primeiro verso vai rimar com o quarto, não, desculpa, o primeiro vai rimar com o terceiro, o segundo vai rimar com o quarto. É uma composição poética fechada. Na quadra, geralmente, o que eu quero dizer, eu encerro em uma estrofe. Então essa forma de versos, de 4 versos, rimando intercalado, primeiro, terceiro, segundo e quarto, na qual eu digo tudo que eu quero dizer em uma estrofe, chama-se trova. Quadra, quando eu falo quadra, aí é aberta, né? Eu posso ter rima no primeiro e no quarto, no segundo e no quarto, no primeiro e no terceiro, aí eu não preciso seguir aquilo. Quando eu falo que eu vou fazer uma cetilha da literatura de cordel, uma estrofe de 7 versos, vão rimar o segundo, o quarto e o sétimo, o primeiro e o terceiro são livres, e o quinto rima com o sexto. Essas estruturas já estão prontas. Quando eu falo parelha, eu vou usar o primeiro e os 2 versos, rimando entre si. Então, assim, são estruturas que já estão por aí. Quando eu falo limerique, eu tenho uma estrofe de 5 versos, rimando. O primeiro rima com o segundo, que rima com o quinto, 8 sílabas poéticas. Com 5 sílabas eu tenho o terceiro e o quarto. Essas estruturas, e o monoestrófico, geralmente monoestrófico. Diferente da trova, que pode ser mais lírica, o limerique ele tem essa coisa mais do humor, até mesmo pela sua própria circularidade. Quando eu penso em formas fixas, muita gente me diz assim, muitos alunos, muitas pessoas que vêm para as minhas mentorias, para os meus treinamentos, a forma fixa me aprisiona. Eu não quero nem saber de forma fixa, eu quero fazer o meu poema, minha poesia livre, eu quero voar. Eu digo, maravilha, quanto mais você voar, mais o teu aluno vai se encantar, mais as escolas vão adotar os seus livros, mais você vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Acontece que, se você faz poesia para criança e você se nega a conhecer isso, eu acho, honestamente, um prejuízo, uma perda de tempo. Não custa nada você conhecer, até para saber se você quer usar ou não. Certo? Por exemplo, se você não sabe o que é uma métrica de 7 sílabas, já vou entrar na métrica com mais profundidade daqui a pouco. Você não sabe o que é uma métrica de 7 sílabas, com a tônica da palavra coincidindo com o verso, como você saber se você... Como você diz que não quer usar se você não conhece? Você não sabe o que é uma quadra de 5 sílabas? Certo? Ou seja, você não tem a noção do conceito. Como que você diz que não quer usar? Você nunca experimentou. O que eu vejo é assim. Se a pessoa experimentou e não gostou, beleza, gente. Entendeu? Eu não gosto de... Sei lá. É difícil eu não gostar de alguma comida, mas tem comida que eu não gosto. Mas eu provei, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, com alguns temperos diferentes. Então eu convido as pessoas a conhecerem, as pessoas que escrevem para criança, a conhecerem algumas formas fixas. Até para você ter o que você tanto quer. A liberdade. A liberdade. A liberdade você vai alcançar quando você falar, eu conheço esse caminho, eu escolho qual eu quero usar. Eu não estou preso a nenhum deles. Entendeu? Eu, quando quero fazer verso livre, eu faço.
à vontade. Quando eu quero usar rima perfeita ou não perfeita, eu uso o que eu quiser. Porque eu sei os caminhos que eu posso usar. E quando a gente sabe, a gente descobre coisas interessantes também. Porque muitas vezes a forma nos ajuda o conteúdo. Eu vou dar alguns exemplos aqui, bem clássicos, para vocês pesquisarem o que eu estou falando. Acho que vale a pena vocês irem atrás disso. Que no teatro renascentista, e eu vou citar aqui William Shakespeare, um escritor inglês, ele era considerado um poeta, embora dramaturgo, né? Dramaturgo é quem escreve peça de teatro, ele escreveu 30 e tantas peças, 33 se eu não me engano. Ele era reconhecido como poeta Shakespeare, porque as peças dele traziam poesias, em poemas. Sempre ele usava poemas para expressar a sua poesia, e convenhamos que a poesia, 400 e tantos anos depois que o cara morreu, até hoje nós estamos falando, as crianças pequenas, os jovens, os adultos, no mundo inteiro, em qualquer país do mundo, estamos recitando os poemas que ele escreveu. Por que a gente está fazendo isso? Porque ele carregou de poesia esses poemas. E ele usava algumas formas fixas para combinar situações do seu enredo dramático, da sua peça, com aquela forma fixa. Por exemplo, em Romeu e Julieta. Quando Romeu encontra Julieta, o primeiro diálogo deles é um soneto. Sabia disso? Originalmente, se você pegar Shakespeare original, você vai ver que está na estrutura, está na forma de 2 quartetos e 2 tercetos, é um soneto metrificado, rimado, e ele coloca aqueles versos maravilhosos, ou seja, ele usou uma forma poética chamada soneto para falar de temas de amor, e vários diálogos do Romeu e Julieta são em soneto, porque naquele tempo, na Europa renascentista, o soneto ele era muito conectado com temas do amor. Então, se é tema de amor, eu uso essa estrutura de soneto, né? Você sintoniza, bota o teu Wi-Fi ali, opa, dá para pegar aqui. Quando a Ofélia, na peça Hamlet, a namorada do Hamlet, descobre que ele vai embora, tem toda aquela atrapalhada, uma história genial, quando ele está beirando a loucura, alucinada, né, cheia de conflito, a canção que ela canta antes de ela se afogar no lago é alguma coisa que lembra o Limerick. Aquela estrofe com 5 versos, rimando o primeiro com o segundo e com o quinto, o terceiro com o quarto. É alguma coisa que lembra o Limerick. Não era Limerick porque o Limerick é contemporâneo, tem 100 anos só, 100 e poucos anos. Mas já havia para temas de loucura, o Rei Lear, na outra peça do Shakespeare, quando ele está à beira do penhasco, né, cheio de problemas, enfim, está todo estrupiado lá, ele fala em Limerick, ele usa essa estrutura do Limerick. Não se chamava Limerick, não estou falando que Shakespeare fazia Limerick, mas alguma coisa que lembrava o Limerick, esse ritmo, né, de 8 sílabas, papá, papapá, papapá, ou seja, os poetas sempre usaram essas formas para expressar determinados tipos de sentimento. E eu, como escrevo em várias formas poéticas, né, para as crianças, às vezes eu acho que um poema, eu acho mentalmente que um poema vai encaixar em parelha, não encaixa. Vai encaixar em quadra, não encaixa. Ele vai encaixar numa décima, por exemplo. Porque o mais importante não é isso aqui. Não adianta você forçar. É um exercício difícil, gente. Não adianta querer encaixar o que você quer dizer, porque senão você não vai chegar à poesia. Sabe aonde você vai chegar? No poema burocrático. Você vai seguir aquela estrutura da trova, do limerick, ou da oitava de cordel, seja lá o que for, mas vai ficar aprisionado e não vai chegar à poesia. Então, o mais importante sempre é a poesia. E claro, tem, né, quando eu faço loucoliques da língua portuguesa, o limerick, cadê o loucoliques? Não está aqui, está lá. O limerick é uma forma que leva ao humor. Ela tem essa métrica circular, essa coisa que começa e termina no mesmo lugar às vezes. Então ele chama para esse jogo um bem-humorado. Posso fazer um poema trágico em limerick? Claro que você pode. Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser e pode ficar maravilhoso. Mas saiba que há essa tendência. Você pode desconstruir o que você quiser, gente. Desconstruir o que você quiser. Essa é a maravilha. Sempre sabendo que, na minha percepção, pelo menos é o que eu busco nos meus livros, né, e acho que é por isso que eles são tão
valorizados nas escolas, as crianças adoram, porque tem, no caso eu uso poemas, mas tem isso aqui que é o mais importante, a poesia, certo? Outro recurso que eu adoro, pessoal, na poesia, chama-se, anotem aí, super específico e super metafórico. Isso é um nome que eu dei, né? Ou super específico, eu gosto de colocar o super específico ou super metafórico. O que é o super específico? Então, se eu estou falando sobre um beija-flor, um pássaro, o pássaro está voando. Isso é genérico. Passarinho voou, né? Ou as flores do jardim, ou as crianças brincavam. Tudo isso é genérico, né? Então eu convido os meus alunos a fazerem o seguinte: use o super específico ou o super metafórico, ou brinque com eles, né? O que é o super específico? Se o seu poema, no momento da criação poética, no momento da loucura, no momento da transpiração, né? Porque é isso, quando a gente vai escrever um poema, a gente sempre escreve ele com muita excitação, com muita empolgação, né? Com muita vontade de dizer aquilo, a gente nem pensa, né? Aquele primeiro momento que vem o poema, a gente escreve aquilo sem pensar. Se nesse momento veio e você não corrigiu e está certo, as crianças brincavam, ou essas coisas genéricas, né? A mamãe fez o almoço. Eu convido você buscar, na revisão, né, na reescrita, colocar imagens super específicas. Então, no lugar de falar assim, as crianças brincavam, ou o meu amigo brincava, eu vou colocar que o João se balançava, o João estava no balanço amarelo, e as mãos dele estavam com marcas da corrente que ele segurava com força. Super específico, né? Eu falei a cor do balanço, eu coloquei a marca da corrente na mão do menino, né? E não era meu amigo, era o João, né? O passarinho voava, é genérico. Agora, quando eu falo beija-flor, sempre vinha à minha janela e dançava com a flor, com azaleia, com gerânio vermelho, específico. Então, tudo que você pega o teu poema, porque isso que é legal na poesia, na literatura em geral, a gente entender que tem momentos que a gente escreve sem pensar. Maravilha, a gente escreve sem pensar. E tem momentos que a gente depois vai pensar para melhorar aquilo que escreveu. Não pensem que um livro, qualquer livro desse meu aqui, surgiu numa canalização mediúnica que eu fechei o olho e escrevi. Pode até ter vindo de uma maneira espontânea, criativa, na qual eu não pensei muito. Claro, muitos deles vêm, mas depois eu vou, né? Opa, é meu ofício, quero entregar o melhor para aquela criança, quero o melhor para a editora, quero fazer o melhor para que o livro ande. Então eu cuido daquele meu texto. E aí, alguns exercícios, esses que eu estou passando para a gente fazer. Então pegue o teu poema, sempre que você tiver uma imagem genérica, use uma específica. Acho que é legal usar uma específica, bem específica, e ver se funciona. Se não funcionar, deleta. Computador é a beleza, né? Ou super metafórica. Entendeu? O menino dançava no campo, o menino dançava na quadra muito feliz, né? Não importa se você usou uma métrica para isso ou não, mas se a ideia é o menino dançava na quadra muito feliz, usa o metafórico, o super metafórico. Lembra, o super específico e o super metafórico. Então o menino não dançava feliz na quadra, ele dançava sentindo a barriga dele se mexer porque ele estava dançando com as estrelas, ele viajava no rabo de um cometa, ele abraçava a alegria. Eu sou super metafórico, eu saio da compreensão lógica e vou para esse estado que na prática não existe, mas ele é totalmente cabível na poesia, vocês entendem? Então, nesse livro aqui, no próprio poema Felicidade, tem alguns exemplos que eu poderia dar para vocês aqui, eu acho que pode ser interessante. Super metafórico e super específico. Poema Felicidade do livro Poesia Escutar o que Poucos Podem Ouvir. Ó, quando estou muito feliz, eu rabisco com um giz. Específico. Quando estou muito feliz, eu me sinto um chafariz. Metafórico. O meu corpo é o meu país. Quando estou muito feliz. Né? O meu corpo é o meu país. Metafórico. Quando estou muito feliz, do amor sou aprendiz. Metafórico. Quando estou muito feliz, eu adoro chá de anis. Específico. Quando estou muito feliz, vou voar com os colibris. Super metafórico.
E se der muita vontade, faço cócegas no nariz, específico. Então, dá para a gente brincar. Ó, no Poesia Escutar o que Poucos Podem Ouvir, tem um poema da juventude. Esse é um livro para pré-adolescente. Né? Tem um poema bem interessante aqui que fala isso. Ó. O mistério da juventude. O que sei, ou saberei. Eu não sei, mas o que sei. Tudo metafórico, né? Olha que imagem metafórica. O que sei, eu saberei. Eu não sei, mas o que sei. 20 quilos, eu vou ler o poema, né? O que sei, eu saberei. Eu não sei, mas o que sei, 20 quilos eu ganhei em menos de 3 anos. 10 centímetros cresci, foi tão rápido que eu vivi. Mudei tanto que eu senti anos longos desumanos. Então quando eu falo o que sei, eu saberei, eu não sei, mas o que sei, é metafórico. 20 quilos eu ganhei, é específico. 10 centímetros cresci, é super específico. Mudei tanto que senti anos longos desumanos. Anos longos desumanos, é metafórico. Então, o poema, gente, cabe, quando a gente usa essa técnica, que eu gosto muito, super específico e ou super metafórico, essa tensão. O que é uma tensão? É uma tensão mesmo, que vai muito para um extremo ou para o outro. Como exercício é incrível, você pegar o poema que você já fez e começar a brincar. Aqui está um metafórico mais ou menos. Não, super metafórico. Experimenta e vê o que acontece. Né? É sempre legal experimentar. Pra vocês terem uma ideia, gente, um livro profissional, desses que a gente manda para a editora, né? E a editora aprova ou não, demora muitos meses para ficar pronto. Às vezes 1 ano e meio. Que a gente lê, relê, né? Altera, mexe, cuida daquilo da melhor maneira para entregar para o leitor. Não é só, como diz o Corão, fechar os olhos e esperar os pensamentos, é também. Mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente está fazendo literatura, mesmo sendo para criança, a gente pode cuidar dela com muito carinho. Né? Isso é reconhecido depois. Vamos lá, que mais? Narrar em primeira pessoa. Bom, outra coisa são as clássicas, né? As figuras de linguagem. Tem um monte lá de figura de linguagem, procurem aí as figuras de linguagem da poesia, as catacreses, as aliterações, as assonâncias, elas ajudam muito. Você fazer um verso somente, né? Até o som da letra S já me deixa com saudade, né? O som da letra S já me traz muita saudade. Uma aliteração, que é a repetição de uma letra com frequência. Esses recursos ajudam, eles não vão te aprisionar. Se você se sente aprisionado por eles, não faça, né? Mas experimente um pouquinho como teu ofício. Busque esse ritmo. E talvez, pessoal, coisa muito legal que eu quero dizer para vocês agora sobre a métrica, que aí eu vou desenhar para vocês aqui. Vamos ver agora. Vou dedicar os minutos finais da aula para a gente falar um pouquinho da métrica. Antes disso, me segue no Instagram, @escritor César Obeide. Importante que você siga lá. Importante que você deixe o teu sininho aí, aperta o sininho e compartilhe com quem gosta de poesia, os poetas que você conhece, ou mesmo as pessoas que trabalham poesia com as crianças, os professores, as professoras, serão todos muito bem-vindos a ver o nosso vídeo. A métrica, pessoal. Aqui eu peguei um exemplo de 3 métricas bem comuns na cultura da infância, né, que é a métrica de 5 sílabas, 7 sílabas e de 8 sílabas. Lembrando que a metrificação da poesia infantil, ela é silábica. A contagem das sílabas não é gramatical, desculpa, ela é poética. Significa o quê? Que as regras gramaticais de elisões, de junção ou separação de sílaba não cabem na poesia oral, elas estão pelo ouvido, certo? Então, por exemplo, um verso de 7 sílabas, de 5 sílabas, ele tem a tônica no segundo movimento, na segunda sílaba, e sempre vai ter no último, né? Lembrando que a contagem silábica, poética, ela é sempre até a última sílaba tônica. Que vem depois, se aqui, por exemplo, terminar em música, o zica não conta, né? Se aqui for cadeira, conta até o deira, né? Conta o de. O que vem depois a gente não conta. Então, eu fiz aqui um quadro mostrando para vocês as métricas das sílabas e as tônicas. Num verso de 5 sílabas, as tônicas estão nas segundas sílabas e nas quintas.
Num verso de 7, estão no terceiro e no sétimo, né? A barata diz que tem Terezinha de Jesus nesta aula virtual, Então, quando eu entendo papapá, papapá, eu vou dando ritmo para mensurar. Por exemplo, hoje o dia é de poema, Ou aqui, agora eu começo, já faço minha rima e já arremesso o meu doce clima. Papá, papapá, né? Agora aqui 8 sílabas. Papá, 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 tem 3 tônicas, no segundo, no quinto e no oitavo. 8 sílabas, as 8 sílabas são muito usadas nos nimeriques. Agora eu começo a rimar. Papá, 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 Ele pede essa coisa, né? Por isso que o limerique é engraçado, porque ele tem essas duas de 8 e depois volta. Vem para 5. Um bom limerique é assim, do meu livro Loucolix. O início é a cara do fim, o meio, o começo, o fim, o tropeço que salta de um trampolim. Quando eu tenho essa noção aqui, eu poderia ter um verso de 10 sílabas aqui, e compreendo que uma coisa muito bacana para a criança é experimentar. Colocar a sílaba tônica da palavra coincidindo com a tônica do verso como exercício, você vai me dizer o que acontece no teu poema. Então, por exemplo, um verso de 7 sílabas. Pelo leite derramado, tá coincidindo, né? Porque a tônica do leite é o lei, né? O lei, eu não falo o leite, eu falo o leite derramado, né? Então a tônica é o E, a vogal tônica é o E. Então eu estou conseguindo, pelo leite derramado. Se eu falasse assim, o leite que derramou, porque a tônica do verso sempre é a tônica do verso, não muda, né? Você pegar as cantigas de 7 sílabas, 95% da tônica vai dar na terceira. Das canções, pega a canção da capoeira, do carimbó, do frevo, da ciranda, hino de igreja católica, hino de igreja evangélica, ponto de umbanda, 90% das tônicas estão aqui no terceiro. E quando a gente, falando da escrita agora, né, porque tudo isso é oral, falando da escrita e musical, quando a gente fala da escrita, se a gente consegue colocar a tônica da palavra coincidindo com a tônica do verso, eu não tenho essas trocas, que a criança, quando vai ler, ela não vai ler. Quando eu escrevo o leite que derramou, eu não quero dizer isso, eu quero dizer o leite que derramou. Mas a criança não vai ler o leite que derramou. A criança vai ler o leite que derramou. Então, essa é a grande magia da gente tentar coincidir a tônica da palavra com a tônica do verso. Esse exercício eu gosto muito. Eu confesso para vocês que tem livro que eu faço, tem livro que eu não faço, tem livro que eu faço uma parte, outra parte não, mas eu gosto de ditar um ritmo do meu poema. Porque é como se eu fosse começar uma brincadeira e a criança vem comigo. Fala, vamos brincar assim, a tônica é aqui, o ritmo é esse. Porque a criança não lê pelo leite derramado, o leite que derramou. Ela não lê o leite que derramou, ela lê o leite que derramou. Uma criança de 6, 7 anos, para ela, o leite, ela lê o leite. Ela não lê o leite. Se eu falar assim, o César é tão bacana. Eu, adulto, vou ler, o César é tão bacana. A criança vai ler o César. Só que meu nome não é César. Meu nome é César. Vocês entendem? Então isso aqui é um grande exercício para você experimentar aquilo. Então olha só, pessoal, resumindo, a gente falou poema ou poesia, né? Falamos da rima perfeita, imperfeita, falamos da métrica, falamos das formas fixas para os sentimentos. Lembrando que, acho que eu esqueci de falar, quem diz a forma que você quer escolher, se aquilo vai ter métrica ou não, se vai ter tônica ou não é você, não sou eu, é o poema. Porque o mais importante é a gente, como escritor, dar voz a esse poema. Entendeu? Deixar que esse poema tenha vida própria. Na prosa, uma coisa que eu falo é assim, né? O grande barato da prosa é deixar o personagem ter vida própria. No poema, sem o autor, né? No poema, sem o autor, a gente está a serviço da nossa literatura. É deixar com que o poema cresça. E ele que vai falar, eu quero ser verso livre. Eu quero
ser metrificado com 5 sílabas, eu quero ser metrificado com 7. Não é você, nem eu, entendeu? Isso é um grande barato. Falamos do super específico, do super metafórico, das figuras de linguagem, das formas fixas, da métrica e da narração em primeira pessoa. E para encerrar, eu quero falar da narrativa em verso. Você precisa entender que narrativa em verso não é poema. É uma narrativa em verso. Vai contar uma história em verso. Então, quando você vai contar uma história que tem personagem, tem protagonista, tem antagonista, esses personagens vão fazer alguma coisa. Então você tem o personagem, o leão, o ratinho, o dono da fazenda. Enfim, você tem personagens e você escolheu contar essa história em verso. O mais importante é você construir o teu enredo primeiro. Esquece os versos no primeiro momento. Faça a tua história. Né? Vem para o meu treinamento de como escrever histórias atrativas. Aí você vai escrever uma boa história. E depois você pega essa história que tem ritmo, que as crianças estão acompanhando aquela história, que os personagens são interessantes. E depois você vai fazer os versos. E aí não importa se vai ser parelha, quadra, oitava, não importa. Você vai escrever o teu verso em cima de uma história que está pronta. O que eu vejo nas minhas mentorias é que muita gente escreve narrativa em verso, ou seja, uma história contada em verso, já escrevendo o verso direto. Não vai dar conta, gente. Se você não tiver muita prática, não vai dar conta. Você vai perder o enredo. Aí vai ficar uma coisa rimada, né? Com o ritmo da rima, mas a história, você fala, mas o que aconteceu com esse personagem? O personagem não tem vida, não sente nada, não vive nada, entendeu? Ele só faz coisas, não tem verticalização nenhuma. Então, se você que escreve narrativa em verso, primeiro cuida do teu enredo. Entrega um bom enredo. Aí depois você pensa no verso. Né? Talvez o maior exemplo que eu poderia dar de narrativa em verso, que a gente conhece bem, é a literatura de cordel. Hoje vocês olham muito na internet os poemas, o cordel muito mais próximo do poema. São os poetas falando poemas de lição de vida, como você deve se comportar, como, né? Seja assim, seja assado, faça isso, não faça aquilo. Mas o cordel é também, mas foi muito mais, feito de histórias. Então as pessoas escreviam histórias com acontecimentos, com enredos, com personagens, com narrativas épicas. É incrível. Então, e os versos todos lá dentro das estruturas que o poeta tinha escolhido. Então, quando você for escrever uma narrativa em verso, primeiro a história. Combinado? Pessoal, eu entrego essa aula para vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês aproveitem, que vocês compartilhem esse vídeo. Para mim é importante também esse momento, essa troca, né, de você compartilhar aquilo que você aprendeu. Não quero de maneira alguma que vocês concordem comigo, sabe? Eu estou escrevendo meus livros, já são dezenas de livros escritos aí, estão nas escolas do Brasil inteiro e é o caminho que eu escolhi para fazer, né? Tanto com poesia, tanto com prosa. Escolha o teu, sempre é muito bem-vindo, né? Sempre é muito diverso esse mundo e cada um escolhe aquilo. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu gosto de fazer, né? Muitas vezes, se você me perguntar se eu, quando estou fazendo os meus livros, sigo isso à risca, claro que não. Claro que não. Estou seguindo meu coração. Mas eu conheço. Então, eu estou dando aqui uma aula inicial para você também conhecer. E se quiser fazer uma mentoria comigo, entre em contato e vamos embora, tá bom? Um beijo, pessoal. Valeu.